Fala, família Leonardo, aqui passando na tarde desta sexta-feira, dia 29/8/2025. Sempre dá uma olhadinha assim para dar uma conferida. E nesse vídeo eu quero te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, que inclusive continua nessa janela de transferências atrás de mais um zagueiro. Depois da contratação de Carlos Cuesta, Vasco ainda busca mais um jogador para o seu lado direito, e aí vamos te trazer algumas atualizações do Diego Carlos, jogador que foi especulado no Vasco. Vamos falar também de Nathan Silva, como é que está essa situação, e o novo que apareceu aí nos noticiários, que é o Alan Saldívia, jogador zagueiro que pode estar pintando aqui também na colina. Vamos falar da ida do Figueiredo, que está indo para o futebol de Portugal, da esperteza do Admar em negociar o Barros, já está provado, né, que o Barros está sendo muito útil, e ainda vamos falar muito aqui de campeonato brasileiro, porque o Vasco enfrenta o Sport. Olha, a última lembrança que nós temos lá da Ilha do Retiro, hein, ó, é maravilhosa, sem contar que ainda vamos trazer aqui, sabe, alguns desfalques que o Sport pode ter para esse jogo que o Vasco precisa vencer urgentemente. De repente vamos ter algumas novidades, e ainda vou te trazer aqui os resultados da Copa do Brasil, porque impossível não está. Se tivesse sido mais assertivo na janela de transferências, olha, vou te contar. Então, depois da vinheta, eu venho aqui com vocês mais uma vez e aí passa limpo todas essas histórias, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 108 mil inscritos. Estamos quase com 109 mil inscritos aqui. Se você ainda não é inscrito, se gostar do nosso jeito aqui de trazer as informações do Vasco, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, beleza? Lembrando que aqui, quando tem notícias, são 2 vídeos diários. Quando tá mais ou menos as mesmas coisas, que não tá andando aí o Vasco da Gama, aí a gente traz sempre um vídeo e 2 lives, beleza? Então, além de se inscrever, ative o sininho das notificações. Para você que já é inscrito, não esqueça, deixe o seu like, é muito importante, galera. Você que gosta do nosso trabalho, quer apoiar o nosso trabalho, só deixar o seu like aí. No final de tudo, geral comentando sobre as informações do Vasco. E eu quero começar com essa daqui do Diego Carlos, porque ontem nós trouxemos que o staff do Diego Carlos teria oferecido o jogador ao Admar. Jogador, se viesse, seria para poder brigar pela titularidade. O jogador é bem respeitado, bem considerado, e estava sendo disputado. Perdeu espaço, porque lá o técnico Mourinho, que era técnico dele no Fenerbahçe, não sei se era uma questão pessoal, uma questão técnica também, o jogador perdeu espaço. E depois nós atualizamos essa informação, porque como é que seria a negociação entre Vasco e Diego Carlos, ou entre Vasco, Fenerbahçe e aí o Diego Carlos? O jogador viria por empréstimo e o Vasco arcaria somente com 50% dos seus salários, que chegam ali a 2,4 milhões de euros. Essa aqui foi a segunda informação que nós trouxemos no X. E aí, quer dizer, no dia de hoje, quem é mandado embora? Exatamente, José Mourinho foi mandado embora, e aí já ficou aquela questão, porque se o José Mourinho era um impedimento do Diego Carlos continuar atuando no Fenerbahçe, que pagou uma grana por ele, e o jogador estava ali para ser emprestado, de repente, com a queda do técnico, isso aí poderia melar e o próximo técnico querer contar com um zagueiro. Só que aí entrou um outro fator nessa história. Segundo Fabrício Romano, Diego Carlos não vai para o Lille, não vai para o Sevilha e nem vai vir aqui para o Vasco da Gama. O zagueiro está sendo emprestado ao Como da Itália, como está aqui a informação do Fabrício Romano. E só tem um detalhe, não tem como você competir com o Como da Itália. O Como da Itália é o mais novo rico da própria
Itália, porque uma SAD comprou o Como, eles têm feito ali uma renovação no seu projeto esportivo e está contratando alguns jogadores, sabe, de uma prateleira maior. Inclusive, se eu não me engano, o Iconé jogava no Como, ele foi emprestado ao Como, e pelo Como está tentando, né, trazer jogadores de uma prateleira maior, e eles acham que o Iconé é um jogador mediano, ele foi devolvido à Fiorentina. Então, quer dizer, o Como agora parece que vai pegar o Diego Carlos por empréstimo. E só tem um detalhe, né? O Vasco aqui seria meio a meio. De repente, o Como chegou lá e falou: olha só, Fenerbahçe, quer emprestar o jogador para mim? 1 ano? Quero. Como é que vai ser? Eu pago aqui o salário do jogador integral. E aí, como é que você vai disputar com isso? 2.400.000. Então, até que chegue uma outra atualização, para a gente poder entender que pé que está essa negociação, até então a informação é essa: provavelmente o Diego Carlos vai parar lá no Como da Itália. E aí, falando ainda de zagueiros, bom, quando a minha página atualizar, nós vamos falar do Nathan Silva, porque a informação do Vene Casagrande é que o time do Pumas não aceitou 5,2 milhões de dólares no zagueiro. E o Vasco entende que já esticou demais essa corda e não iria prosseguir na negociação, e aí saiu de forma oficial, pelo menos até agora, né? Até a segunda ordem. E nós já havíamos avisado que lá o Pumas queria 6 milhões de dólares. Essa informação, a primeira aqui, cara, nós subimos, olha, foi no dia 25. No dia 25 nós subimos a informação. Então, quer dizer, o Puma já tinha recusado, aí o Puma tentou voltar para a mesa de negociação com o Vasco, mas queria no mínimo 5 mais 1. O Vasco não quis pagar, então essa negociação parece que melou. E seguindo ainda, falando de zagueiros, aí vem o Christian Alvorada, ou Alvarada. E eu vou colocar lá no Christian Alvarada, para poder traduzir aqui a informação para vocês. Vamos lá. Alan Saldívia pode deixar o Colo-Colo. Uma oferta chegou do Vasco. A proposta é um empréstimo com opção de compra por 70% do valor da transferência. O jogador não treinou hoje, aguardando uma decisão da diretoria. Então, provavelmente, de repente, o Saldívia vai pintar aqui. Só tem uma curiosidade: Cuesta, 1,79 m. Saldívia, 1,80 m. E eu sou de um tempo, estava aqui analisando, eu sou de um tempo, irmão, que tamanho para jogar na zaga do Vasco não era o problema, né? Nós tínhamos Mauro Galvão, mas não dá para colocar nem na mesma linha, na mesma frase, não cabe esses caras aí, o Mauro Galvão. E o detalhe, né? Ambos jogadores são agenciados pela CAA Estelar. E aqui, né, nós estamos falando de 2 jogadores da base que estão sendo negociados aí com o Vasco. E além desses 2 jogadores, a CAA Estelar também agencia o Jean David, que também agencia, né, no caso não é o Jean David, mas a CAA Estelar também agencia o Alan Saldívia. Mas segundo aqui o Arena Cruz Maltina, ninguém entende tão bem de futebol sul-americano como o Davi. E o Davi vem falando que o Felipe Melo enfrentou o Colo-Colo em 2024 e disse: gostei do zagueiro pela direita, não é tão alto, mas é forte e tem personalidade para sair jogando. Vou vê-lo na Europa logo logo. O zagueiro era o Alan Saldívia, que agora deve vir para o Vasco da Gama. Então, quer dizer, cara, eu não conheço o jogador, eu não sei se vocês conhecem o jogador, mas fica aí, né, as movimentações do Vasco que ainda correm. Então, para muita gente que está falando, o Vasco fechou no Carlos Cuesta, não fechou. Tá chegando informações aí direto que o Vasco continua no mercado atrás de um zagueiro. E esse zagueiro vai ser pro lado direito, porque se o Cuesta, né, Deus me livre, se machuca, é expulso, e a gente tem um jogo importante na sequência, vai botar quem na zaga? O Hugo Moura de novo? Vai ficar improvisado?
Então, provavelmente o Vasco ainda vai contratar mais um zagueiro. Mas esse aqui, como nós trouxemos de forma exclusiva, está certo de chegar aqui no Rio de Janeiro até segunda-feira. Inclusive, o Vasco trabalha com a possibilidade de antecipar o voo do jogador. O jogador já assinou o seu contrato de forma virtual. Claro que é um pré-contrato, chega aqui, vai fazer exames médicos. Se passar, vai assinar com o Vasco. Empréstimo aí estão dizendo que é de 1 ano e meio. Só que entra essa informação de 1 ano e meio, já eu trago aqui o Marco Jacobs. Tem alguns falando, como o Julian Capera, ele está falando que o empréstimo é de 700 mil euros de entrada, com opção / obrigação de compra se o jogador cumprir os objetivos. E aí, se bater as metas, o Vasco teria que pagar mais 6 milhões de euros no jogador. Já aqui, ó, o Adriano Savadi está falando que o jogador chegou a um acordo com o Vasco e ali o Vasco irá pagar aproximadamente 1,5 milhões de euros. E a opção de compra pode se tornar uma obrigação caso objetivos específicos sejam atingidos. Então, eu não sei se é 700, se é 1,5, estou tentando apurar essa informação. E lá o nosso Detetives Vascaínos esteve confirmando que ele conversou com colegas da Turquia e a informação é que o jogador pode estar embarcando hoje para o Rio de Janeiro ou então amanhã. Se embarca hoje, chega amanhã. São aproximadamente, se vier direto, 14 horas de voo. Se no caso for amanhã, aí só chega no domingo, tá? Não sei, também depende do horário, né? Se for amanhã, de manhã cedinho, de repente ainda chega amanhã aqui à noite, ou pelo menos na madrugada de sábado para domingo. Mas a previsão é que o jogador, pelo menos o Vasco espera, o jogador até a segunda-feira. Agora falando de jogadores do Vasco, que o Vasco está ganhando um dinheirinho, o Vasco está vendendo o atacante Figueiredo ao Alverca, clube da primeira divisão de Portugal. Os valores são de 750 mil euros, 5 milhões de reais, por 50% do passe do jogador. Outra negociação que o Admar esteve aí fazendo a boa foi a questão do Barros. O que acontece? O Vasco tinha um acordo com o América Mineiro e o Barros tinha que ficar até o final do ano no América Mineiro. Só que tinha um outro jogador que o América Mineiro vendeu, que também pertencia ao Vasco. O Vasco tinha que receber ali uma grana e eles não repassaram. Eles venderam o jogador sem antes consultar o Vasco. E aí, na hora de negociar com o Barros, o América Mineiro não queria liberar. Aí o Vasco, irmão, então vou botar vocês aqui na justiça porque vocês quebraram um contrato, que vocês venderam o jogador sem antes nos consultar. E aí o América recuou e acabou cedendo, sabe, o Barros e o Vasco, sem o Vasco ter que gastar nenhum centavo. Aí o Vasco foi lá e tirou a reclamação e o Barros acabou correspondendo, né, muito aí as expectativas. E em falar em expectativas, claro que você ainda está pensando em Copa do Brasil e eu preciso te passar os resultados das quartas de final. Primeiro está aqui, ó, 1-1, Vasco e Botafogo. Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians venceu na casa do Atlético Paranaense. E Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro, nesse clássico regional, venceu também dentro da casa do Galo. E ontem o Fluminense perdeu para outro tricolor, o baiano. E quem vencer aqui, ou quem passar entre Fluminense e Bahia, irá enfrentar o bairro e Vasco, meu irmão. Então o Vasco vai pegar um desses dois aqui, caso, né, avance para as semifinais da Copa do Brasil. Em falar em competições, não podemos esquecer do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco tem 19 pontos, com 20 jogos, já jogou um jogo a menos e perdeu para o Juventude. Vai ter um jogo agora contra o próprio Bahia. Já pensou, meu irmão? Pega o Bahia nesse jogo atrasado, aí quando voltar para as semifinais, depois pega o Bahia de novo. Enfim, vai pegar o Bahia nesse jogo atrasado. E um outro detalhe é que amanhã começa a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem alguns jogos aqui para a gente poder observar, igual o Ceará e Juventude. Botafogo e Bragantino, não. Cruzeiro e São Paulo também é um joguinho também, porque o São Paulo também não está tão bem das pernas.
Aí vem o Santos e Fluminense. O Santos vai enfrentar o Fluminense em casa. Vem o Flamengo e o Grêmio. Outro jogo pra gente poder observar. Corinthians e Palmeiras não, porque também, né, meu irmão? O Corinthians fez a boa em cima do Vasco. Aí eu acho que, sinceramente, o Corinthians não briga mais por rebaixamento. Temos ainda Mirassol e Bahia. E no domingo, às 18h30, outro joguinho domingo para você poder ver, que é o Vitória e Atlético Mineiro. E no domingo, às 20h30, com transmissão desse canal que eu vos falo, Esporte e Vasco da Gama. E ainda teremos Internacional e Fortaleza para poder fechar a rodada. Inclusive, né, cara, aqui, ó, quem vai apitar essa família? Só um minuto, galera. Fernandinho, pera aí, rapidinho, Fernandinho, que eu vou ter que abrir o áudio aqui. Quem vai apitar esse jogo vai ser o Rafael Kraus. E eu não sei se você tá lembrado que a última vez que o Rafael Kraus apitou um jogo entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro, e foi a última vez também que o Vasco esteve lá. O Rani Sauro só fez isso daqui. Gol do Vasco! O Sport vieram até aqui porque os jogadores do Vasco foram comemorar na torcida do Sport, eles vieram lá do campo. Dali pra lá você já sabe da história, né, galera? E olha que a torcida do Vasco, né, está empolgadinha para poder fechar a Ilha do Retiro de novo. Para isso, o Vasco ele vem treinando, se preparando para essa partida. Hoje foi mais um dia de treinamento no CT Moacir Barbosa. E o Vasco tenta recuperar o pH para poder enfrentar o Botafogo. O lateral, que se recupera de um edema na coxa, vem sendo acompanhado de perto pelo Departamento de Saúde e Performance do clube, lá o DESP. A expectativa é de que ele seja poupado diante do Sport no próximo domingo, dia 31, para estar em plenas condições no Clássico. Então o PH provavelmente não vai jogar. Quem vai vir fazer ali aquele lado do campo, lado direito, a lateral vai ser o Puma. Só que lá também eles têm baixas, tá, galera? Aqui, ó, de acordo com o jornalista Felipe Lunazzi, o meia Lucas Lima deve ser desfalque do Sport para o jogo contra o Vasco, domingo às 20h30, na Ilha do Retiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o jogador sentiu uma contusão e não deve ser nem relacionado para essa partida. E detalhe, o Vasco precisa vencer bem, porque vamos ser honestos, né, meu irmão? O Vasco tem que somar pontos, não adianta só jogar bola. Igual o Diniz, o time tá jogando bem, Só que pro Vasco aí, meu irmão, só falta aproximadamente... O Vasco tem quantos jogos que eu falei? Tem 20, né? Então, quer dizer, seriam agora mais 18 rodadas para fechar com 38. Como o Vasco tem um jogo a menos, então o Vasco tem 19 rodadas ainda para poder somar miseravelmente 26 pontos. Pô, cara, são quase aí 27 pontos, são quase 9 vitórias. Para um time que não consegue emplacar 2, 3, entendeu? Por um time que, cara, se eu não me engano, o Vasco, eu acho que o Vasco tem 6 vitórias no campeonato. 5 vitórias em, vamos colocar, né? Em 20 rodadas. E aí? Ou em 20 jogos. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Pelo menos 26 pontos, né? Pelo menos pode ser ali, né? Ai, meu Deus, pode ser ali 7 vitórias e aí o restante, né? Aí também é muito empate, acho que não vai, cara. Não vai. Aí 8 vitórias, né? 8 vitórias e 3 empates, sei lá, cara. É difícil, né? E o Vascaíno tá cansado de ser matemático. Eu não quero nem raciocinar mais isso, que você acaba criando expectativa e depois a gente sabe como é que é, né? Na última rodada a gente aqui torcendo contra resultados paralelos para o Vasco, né, não cair. O Vasco tem que se encontrar com reforço ou sem reforço, com zagueiro ou sem zagueiro. O Vasco tem que se reencontrar. Bom, vou embora que já fiquei preocupado de novo. Comecei tão bem esse vídeo, já reparou que no final aqui já começa a gaguejar, já começa... porque você fica, né, pensando o tempo todo aí. Até quando, Vasco? Até quando, Vasco, a gente vai passar por isso? Deixa a sua opinião, tô metendo meu pé.
Beijo no coração, só lembrando, tá? Esses zagueiros que estão sendo especulados, quem chegar aí não chega para jogo de quarta de final de Copa do Brasil, no caso o jogo de volta contra o Botafogo não, tá? Quem chegar aí, meu irmão, vai chegar para jogar se o Vasco passar do Botafogo às semifinais, ou às semifinal, melhor dizendo, e depois, ou enquanto isso, vai jogando o Campeonato Brasileiro, beleza? Vou meter meu pé. Fui, galera.